E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui com o meu grande amigo, mestre, mentor, professor Sérgio Cruz Ariarte, para o nosso segundo episódio do nosso canal Dialogando Direito, no projeto Grandes Juristas por eles mesmos. A gente começou lá com o professor Daniel Mitidiero, lá em Porto Alegre, bem na semana do Congresso de Unitária e Coletivização do Direito, que inclusive era em homenagem a ele, e o Sérgio foi homenageado no ano passado, né, em 2000... no ano passado não. Na edição passada, em 2023, né? Em 22, né? Porque 2023 ele era para ter acontecido em 2024, aconteceu todo aquele problema das enchentes lá em Porto Alegre e acabou acontecendo esse ano, né? Mas, enfim. E o legal é que foi uma coisa que a gente acabou pensando em fazer e ficou bem legal. A gente teve uma repercussão muito boa. E é um prazer receber o professor Sérgio aqui, porque o professor Sérgio, antes de tudo, antes de ser um grande processualista, um grande jurista brasileiro, é um cara muito, muito especial na minha formação, eu diria, um pouco no meio do processo civil, né? Eu fui fazer mestrado, doutorado por conta do professor Sérgio. Um dia, quando a gente estiver mais velho, a gente conta melhor essa história, mas, assim... É muito legal, assim, porque o professor Sérgio, além de ser um cara super reconhecido no meio e no processo civil, também é um cara de um coração e de uma generosidade gigantesca. O professor Sérgio é um cara que não costuma dizer não para as pessoas. Isso, às vezes, é bom, às vezes é ruim, mas todas as vezes que alguém que precisava de um conselho, de uma orientação acadêmica, quando eu estava perto e vi isso acontecer, o professor Sérgio nunca negou. Então, além de tudo, é muito legal receber o professor Sérgio aqui, porque ele certamente é um dos juristas que tem muito a ver com a ideia do nosso projeto, o professor Sérgio, que é sempre trazer a pessoa por trás do jurista, né? No nosso primeiro episódio com o professor Daniel, acho que isso ficou bastante marcado, assim, de como ser jurista é um projeto na vida de uma pessoa, como são vários outros, e que não é uma coisa, como veio o professor Daniel comentou aquele dia, não é uma coisa para iluminados. Claro que os iluminados têm mais facilidade para isso, mas é uma coisa que requer muita disciplina, muita constância e muito foco, muito propósito, né? Primeiro, você precisa gostar de ler, depois você precisa gostar de estudar, e aí a coisa vai se desenvolvendo aí. Então, é muito legal recebê-lo aqui, professor, agradeço muito, muito a oportunidade de ter aceito o nosso convite, né? O professor Sérgio tem toda a formação acadêmica dele na Universidade Federal do Paraná, fez graduação lá, fez mestrado lá, fez doutorado também na Universidade Federal do Paraná, só, claro, foi fazer, obviamente, a pós-graduação, né, em outra instituição, fora do país, inclusive, mas isso eu vou deixar ele contar depois para não dar spoiler, e porque, né, a gente acaba... Pós-doc sempre é uma coisa que a gente procura fora da nossa alma mater, vamos dizer assim, né, da nossa instituição de origem, justamente por conta dessa necessidade do diálogo. Mas é aquela história, né? Aqui a gente não vai ficar detalhando o currículo do professor Sérgio. Se fosse para fazer isso, a gente gastaria um episódio inteiro e seria enfadonho. Eu ficaria lendo aqui o professor Sérgio balançando a cabeça, pensando, meu Deus, que coisa nada a ver isso. E não é para isso que o episódio serve, né? Então, Sérgio, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Agradeço muito aí você ter aceitado o convite. E você fica à vontade se quiser falar alguma coisa, senão a gente já vai... Primeiro eu queria dizer, a parte do jurista fica por tua conta. Eu, de jurista, não tenho nada, né? Eu, sim, gosto de estudar direito e realmente acho que a nossa amizade permite que eu esteja aqui hoje, mas daí a ter, por exemplo, uma estatura como o Daniel, ou como o Marinoni, ou como outros tantos, vai uma distância longa, né? Mas eu fico muito contente de poder participar, eu assisto os teus podcasts com frequência e acho que eles são muito legais, as pílulas do processo, acho uma coisa muito bacana que você criou, e esse projeto específico, achei muito legal a ideia também, porque eu também sempre tive muita curiosidade de conhecer aquilo que vinha por trás daqueles caras que eu sempre admirei, que eu estudei, o que eu conheci na minha vida, né? Minha época era outra época, mas eu sempre quis saber, será que o professor Egas Muniz Aragão come comida de minha jeito? Será que ele dorme? Será que... ou será que essa pessoa vive num espaço diferente do nosso? O Marinoni
também. Será que essa pessoa aí, a gente encosta nele e tem sensação de tato? Ou uma coisa etérea que aparece? Né? É uma coisa meio gozada isso, mas realmente é uma coisa que vai impressionando a gente, porque quando você começa a estudar direito, de modo geral, tem aquelas pessoas que são, cara, estão na tua frente, você diz, porra, nunca vou chegar lá, né? E depois, quando você vai estudando, e enfim, vai se aperfeiçoando no direito, eu acho que a primeira coisa que acontece com você diz, não, essas pessoas são pessoas do nosso convívio, são pessoas que são gente que nem a gente, que tem as mesmas coisas que a gente tem, as mesmas preocupações que a gente tem, né? Gostam também de fazer coisas além do direito, não são uns bitolados, assim. Então, acho que esse projeto é um projeto muito legal e, pô, para mim é uma alegria poder participar também desse projeto com você. Obrigado. Quando a gente fez o primeiro episódio, tinha muito de entender esse movimento, assim, e eu e o Daniel, a gente conversando, a gente, né, até tocou bem nesse ponto, assim, porque, como você falou, a minha época era diferente, eu sou mais da tua época do dessa época de hoje. E aí, o Daniel, ao mesmo tempo, o Daniel, assim, em termos de tempo, é muito contemporâneo, né, em termos de faculdade, do que eu, claro, ele lá no Rio Grande do Sul e eu aqui na Universidade Federal do Paraná. Mas era um momento em que a gente tinha, às vezes, até por alguns professores da faculdade, um temor reverencial. Né? Você, Deus o livre, tocar, Deus o livre chegar atrasado na aula X ou na aula Y, não entrava, né? Se você corria o risco de abrir a porta e levar uma chinelada na cabeça. Eu tinha professores mesmo que fechavam a porta e não deixavam entrar. Era assim que funcionava. Hoje em dia, claro, as coisas mudaram. Ninguém está dizendo que era melhor de um jeito, era pior do outro, mas as coisas mudaram. Então, tinha muito disso. Então, acho que isso é muito pouco, assim, de uma geração que tinha nesse sentido. E eu acho que, claro que, eu acho, talvez, internet, redes sociais, essa coisa toda aproximou um pouco, sem dúvida, a figura, né, e trouxe também para o dia a dia das pessoas uma coisa diferente. Mas você vê que mesmo hoje, algumas pessoas optam e fazem isso também de forma muito consciente, deliberada e com fundamento. Eu tenho o meu Instagram, por exemplo, pessoal e o meu Instagram profissional, justamente para não ter essas misturas. Mas, de toda forma, você tem um Instagram pessoal. Uhum. Então, você consegue, dependendo do teu nível de conhecimento com a pessoa, ter esse acesso. Coisa que, para nós, era isso. Você tinha que se aproximar muito de um professor para poder aprender, para poder entender, enfim. Então, isso é muito mesmo da nossa época. Talvez por isso a gente ache mais legal isso que a gente está fazendo aqui do que talvez as novas gerações. Mas, enfim. Mas eu vejo também, a gente teve uma boa repercussão na galera mais jovem, assim, e isso é bem legal. E eu queria aproveitar, Sérgio, para a gente iniciar conversando assim, que você contasse um pouco para a galera, primeiro, como é que o direito entrou na tua vida, né? A gente sabe um pouco, né? Teu pai, juiz de direito, etc, tal. Como é que o direito entrou na tua vida e depois que o direito entrou na tua vida, como é que o processo civil entrou na tua vida? Porque, às vezes, as pessoas com quem a gente conversa, a gente sabe que o processo civil, às vezes, entra de forma meio estranha na vida das pessoas. Na minha, particularmente, entrou de forma muito estranha. O direito, no fim das contas, foi até razoavelmente fácil. De fato, meu pai é juiz de direito de carreira e, desde moleque, a gente sentava para conversar, jantar para almoçar, as conversas em casa eram sobre direito. Então, meu pai contava os casos, estou julgando assunto tal, todo mundo dava palpite, eu dava palpite, minha irmã dava palpite, tudo furado, lógico, né? Mas aquilo vai te incentivando, de certa forma, a ter um gosto por aquele assunto. E, no fim, eu sempre disse isso, a única coisa que eu falei na minha vida, se não fosse o direito, ia ser medicina. Porque eu sou mais ou menos, como o Ariano Suassuna fala, né? Eu de matemática não sei coisa nenhuma, mas também não sei cortar lagartixa. Então, sobra o que sobrou, que era o direito, e eu vim para o direito. Mas se não fosse isso, acho que eu ia tentar cortar lagartixa, porque de matemática é que eu não ia fazer nada de vez. Agora, acho que o direito sempre foi uma coisa legal. Eu, no primeiro ano da faculdade, acho que você deve ter tido a mesma impressão, no nossa época, pelo menos, o primeiro ano era muito chato, porque eram umas matérias nada a ver, você tinha uma impressão de que não é possível que o direito seja um troço assim tão aleatório. Na verdade, a gente não entendia para que aquilo funcionava, né? Você só ia entender depois. Um piada de 17 anos que vai estudar, né, filosofia, não sei o quê, não está sabendo o que está acontecendo na vida. E era muito difícil realmente aquele ali. Mas no segundo ano, pelo menos, daí eu tive algumas matérias, isso aqui é legal, isso aqui é um assunto bacana, não sei o quê. E na época, eu até me encantei pelo direito constitucional. Eu tive aula com o professor Clemerson Cleve,
E o Clemerson era um baita de um professor. Eu falei, porra, esse cara é um cara legal, acho que eu quero estudar isso ali. E até o 4º ano da faculdade, essa era a minha intenção, estudar direito constitucional. Até porque no 2º ano da faculdade também a gente começou a ter direito processual civil, mas o nosso professor de processo civil era um professor assim mais antigo, bem antigo, era um velhinho, era um desembargador, e, poxa, era difícil de entender ele falava muito baixo, a gente não conseguia entender o que ele falava. E aí, a ideia daquilo que ele transmitia em matéria de processo civil, para mim, era a ideia mais chata do planeta. Eu achava, porra, processo civil deve ser uma matéria que só quem deve estudar é o sujeito que vai trabalhar no cartório. Porque a matéria era, para mim, contar prazo, saber onde que ia o carimbo, saber qual era a cor da caneta que tinha que assinar a sentença, saber se o sujeito tinha pago custas, saber que tinha que botar o nome das pessoas e a qualificação. Professor, é uma idiotice. Isso aqui não é matéria de gente, isso não é possível que alguém ache legal estudar isso aí. Então, até o 4º ano da faculdade, eu odiava o processo civil. E no 4º ano da faculdade, um pessoal da minha sala falou, porra, tá entrando na faculdade um professor novo, ele entrou ano passado, deu aula para uma turma, parece que ele é meio esquisito, assim, mas ele parece ser gente boa. Vamos pedir para trocar de professor? Em vez de ser esse professor que a gente já tinha, vamos pedir para trocar para esse professor novo, que era o professor Marinoni. E eu falei, pô, legal, vamos, porque realmente não dá, né? Esse cara, a gente não consegue nem ouvir o que ele fala. E no fim, a gente vai precisar de processo civil, porque vai atuar com direito, vai ser juiz, vai ser advogado, vai, enfim, sim, trabalhar com essa área. Tem que saber dessas coisas, não dá para ficar num troço que não sei de coisa nenhuma. Aí, passamos o abaixo-assinado, eu assinei o abaixo-assinado, alguns filhos de juízes não quiseram assinar esse documento, porque o cara era desembargador e aquilo podia pegar mal. E realmente foi um problemão, né? Eu acho que meu pai atrasou a carreira dele uns 15 anos por causa de eu ter assinado esse documento aí. Mas, enfim, daí a gente fez esse abaixo-assinado, mandamos para o departamento acolheu o nosso pedido, mas, olha, a coisa foi tão gozada que a nossa turma daí foi dividida em duas. Uma turma... Quem assinou abaixo-assinado e quem não assinou? Que tinha mais ou menos 9 alunos, que eram os alunos desse professor antigo, que continuaram com ele, e o resto da turma toda foi com esse professor novo, o professor Marinoni, que já ia dar aula para a gente de prática forense, era a matéria para a qual ele estava já designado para a gente, e assumiu mais uma cadeira que foi de processo civil 3. Aí eu conheci o Marinoni, na primeira aula dele, ele chegou dizendo assim, processo civil 3 era execução e cautelado. Primeira coisa, execução e cautelado. Eu não vou dar aula para vocês de execução, porque seria uma semana de escritório vocês aprendem. Eu vou dar aula para vocês de coisa que realmente é importante. Falei, pô, esse cara sabe do que está falando. E aí eu me encantei com o processo civil. Achei a matéria super legal, o Marinoni é um baita de um professor, tinha umas ideias completamente diferentes, foi para mim uma virada de chave na minha cabeça, e, porra, daí no ano seguinte, a gente fez um grupo de estudos com o Marinoni. Nesse ano que eu tive aula com ele, foi o ano que foi feito em Curitiba um congresso super importante do processo civil, um congresso gigantesco, um dos últimos congressos que o professor Mauro Capelletti participou aqui. Legal. E daí, nesse ano seguinte, eu e mais alguns alunos, o professor Marinoni pediu que a gente degravasse as palestras desses professores para fazer um livro. Daí a gente tinha, então, um grupo de estudos, eu estava envolvido nesse negócio da degradação das palestras e tal. Eu falei, isso aqui é muito legal. Daí eu fui me envolvendo com isso, e logo depois eu me formei, entrei na pós-graduação, e daí as coisas continuaram a partir daí. Mas, realmente, o começo, para mim, e eu sempre conto isso, para mim, processo civil, originalmente, era uma matéria das mais idiotas que eu podia imaginar, né? Nada a ver com aquilo que hoje em dia a gente estuda no campo do processo. Era a ideia mesmo de burocracia, de procedimento, tudo aquilo que hoje em dia não deve ser o processo civil, era o que eu tinha na minha orientação, na minha visão original sobre o processo civil. Então, eu nunca ia estudar essa disciplina. No fim, foi a matéria pela qual eu me encantei na faculdade. Não, é legal você contar isso, porque eu estava vendo você falar e eu passei pela mesma coisa que você no primeiro ano. Assim, meu pai é médico, né? E aí era a mesma coisa. Eu terminei, no meio do primeiro ano, eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? E daí também a minha opção era cortar lagartixa. E aí terminou o primeiro ano, aquela coisa toda, tal. A gente, na época, a matéria de direito constitucional que a gente teve, tinha uma professora que não costumava aparecer muito para dar aula, então a gente não teve a sorte de ter estudado com o professor Clemerson, né? E naquele momento,
E eu terminei o primeiro ano dizendo para o meu pai justamente isso. Pai, eu vou ficar mais meio ano aqui, e se esse negócio não virar no segundo ano, eu vou trancar e vou fazer cursinho de volta e vou tentar aprender a cortar lagartixa. Mas no fim acabei ficando por causa ali do segundo ano. A gente começa a ter contato mesmo com umas disciplinas, vamos dizer assim, mais dogmáticas, e aquilo mudou. Mas o meu primeiro contato com o processo civil também foi meio traumático. Mas deixa eu falar, não vamos falar de novo. Foi comigo, na verdade, como não. Mas, enfim, mas é legal, assim, né? E como é que foi, Sérgio? Assim, o processo civil entrou na tua vida, claro, como você falou, e daí você já foi virando a chave para essa carreira acadêmica. Como é que isso aconteceu na tua formação profissional? Né? Porque tem gente que normalmente termina a faculdade, já engata mestrado, doutorado, etc. Tem gente que faz um pouco depois. Mas como é que isso aconteceu, assim, para você? Ou essa coisa de grupo de estudo, de estudar, de ter um mentor olhando para você também, já te puxou para esse lado? Como é que foi? Bom, em relação ao mestrado, sim, foi assim. Porque eu gostava da matéria, porque eu tive esse contato com o Marinoni, com esse grupo de estudos, eu falei, pô, isso é uma coisa legal. Né? Até, na realidade, eu me formei e fui tentar fazer o mestrado, fui seguir os caminhos do meu mestre, fui tentar fazer o mestrado na PUC de São Paulo. Tomei a maior nabada, né? Não passei no mestrado da PUC de São Paulo. Para mim foi uma coisa assim vergonhosa, porque... Para a sorte da Federal, você não passou no PUC de São Paulo. Porque eu tinha passado em primeiro lugar na faculdade, eu tirei, na época a gente tinha 6 medalhas na faculdade. Eu tirei 6 medalhas na faculdade e fui o único da minha sala que não passou no mestrado da PUC de São Paulo. Eu estava assim, arrasado. Aí, meu pai encontrou o professor Marinoni em algum evento por aí, disse, pois o Sérgio tentou mestrado lá, não deu certo. O Marinoni estava recém voltando de uma viagem também, disse, pô, manda ele fazer o mestrado na faculdade. Eu agora sou o coordenador do mestrado, eu estou refazendo todo o programa de mestrado na faculdade. Aí meu pai me falou isso, então tá bom, vou me inscrever lá, acabei fazendo, e me inscrevi, passei, e talvez tenha sido uma das coisas mais legais que realmente eu fiz. Porque a primeira cadeira que eu tive na pós-graduação, no mestrado, foi uma cadeira com o professor Marinoni e o professor Ovídio Batista da Silva. O professor Ovídio, que era professor do Rio Grande do Sul, mas estava escrevendo um livro dele, na minha opinião, um dos melhores livros que ele escreveu em toda a sua carreira, que é o Jurisdição e Execução, e ele estava escrevendo esse livro. Então, ele vinha para cá a cada 15 dias, para Curitiba a cada 15 dias, e trazia um capítulo do livro dele, escrito na máquina. Assim. E a gente, na verdade, lia o livro à medida em que ele estava escrevendo o livro. Pô, aquela cadeira foi genial. Assim. Eu falei, pô, aquilo que eu aprendi ali, eu já valia todo o programa de mestrado. Então, em termos acadêmicos, a minha inclinação realmente para o estudo foi assim, aumentada nesse período. E depois, outras matérias que a gente teve ali foram muito legais e assim, eu agradeço muito ao mestrado da faculdade pela formação que eu tive ali. Agora, complicada para mim foi, ou talvez mais estranha para mim foi, a outra parte, que é a parte da docência. Eu comecei a dar aula logo depois que eu me formei também, naquele esquema, na época, isso já não existe mais, antigamente era muito comum, né? O cara que queria ser professor, às vezes era convidado, o professor que era professor efetivo da faculdade, ele dizia, pô, vai lá dar uma aula para mim, para eu ver como é que você é. E aí, se você der jeito para coisa, a gente vai para frente. Se você não der jeito para coisa, já vou te excluir de cara. Né? E eu me lembro, assim, que eu estava formado, recém-formado, fazendo meu mestrado, mas eu sempre fui um cara muito tímido. Eu nunca fui de falar em público, nunca consegui falar em público. Mas daí eu falei, pô, como é que eu vou ser advogado, juiz, promotor, sei lá o que, se eu não falo em público? Então, a primeira vez que me convidaram para dar aula, foi até o professor Alcides Brunhoz da Cunha, que me convidou para dar aula. O professor Alcides me convidou para dar aula, era assim, mais ou menos, às 3 da tarde, para dar aula às 7 da noite. Eu vou lá, claro. Vou tremendo, suando frio, parecia um idiota. Provavelmente foi uma aula horrível que eu dei. Mas aí eu me forcei a começar a dar aula, justamente para tentar superar essa minha timidez, essa dificuldade que eu tenho de falar em público. Aí, um tempo depois, o professor Marinoni também precisou se ausentar de uma disciplina e me pediu para ajudar numa matéria que ele estava lecionando. E o professor Alcides, depois também, um pouco depois,
logo depois, nesse 6º ano de formatura, né, um ano depois que eu estava formado, ele foi promovido para Brasília, como subprocurador-geral da República, e não podia mais dar as aulas regulares. Então, ele pediu a mim e ao professor Eduardo Talamini que a gente dividisse a matéria de processo civil 3, justamente aquela matéria que eu tinha tido com o professor Marinoni. E aí eu comecei a dar aula como voluntário, né, na faculdade. Aí, logo depois, abri um concurso para professor substituto, eu fiz o concurso, fui passando e fui ficando na faculdade desde então. Mas, assim, acho que isso é uma coisa muito curiosa. Eu não comecei a dar aula porque eu gostava de dar aula. Eu comecei a dar aula para me desafiar a aprender a falar em público. E por isso que até hoje eu tenho alguma dificuldade de falar em público, tenho dificuldade de, não sendo professor, não estando no papel de professor, falar em público, é uma coisa que eu vivencio comumente na minha vida. Que legal, né? Pois é, eu acho que isso que você falou acontecia muito mesmo, né? Essa coisa do mentorado, né? Seguir os passos do mentor e acabar e o mentor jogar o cara mesmo na fogueira, na piscina para saber se sabia nadar, né? Acontecia muito isso e na faculdade tinha muito isso. Era uma espécie de programa de estágio supervisionado não regulamentado, né? Porque, e não remunerado. Não remunerado talvez seja até hoje. Mas era muito assim. E eu acho que isso era muito legal, assim, por outro lado, porque... E era muito doido, porque a gente estudava e às vezes era o cara que estava 2 anos atrás com você, no meio dos jogos jurídicos, lá dando aula para você e dando baitas aulas, porque isso foi uma escola de formação muito dentro da universidade. Legal. E como é que aconteceu essa virada para o teu doutorado depois? Quer dizer, você terminou o mestrado, você defendeu quando o teu mestrado? Meu mestrado eu defendi, puxa, eu estou velho, agora já faz tempo, 95, 95 eu me formei, em janeiro de 95 eu me formei, entrei no mestrado em 95, eu acho que eu defendi meu mestrado em 98, provavelmente foi em 98, e depois, logo depois eu já emendei o doutorado, porque daí é isso, quando você termina o mestrado, né, ali já tinha meio, na época... Você já subiu metade da montanha, né? Você vai subir o resto. E na época funcionava assim, no mestrado da faculdade, da Federal do Paraná, você, quando concluía o teu mestrado e defendia o mestrado, você já ganhava os créditos do doutorado. Para fazer em seguida. Você tinha que fazer só 2 disciplinas do doutorado. Falei, já está metade pronto, então agora eu vou tocar direto. E aí eu já estava estudando com o Marinoni, já tinha alguma coisa pronta, também alguns outros estudos com o Marinoni de textos e tal, vou continuar. E aí continuei estudando, até foi muito legal. No momento meu do doutorado, eu tive uma grande oportunidade que também o professor Marinoni me deu. O professor Marinoni tinha se comprometido a escrever um volume dos comentários ao Código de Processo Civil da RT, o volume de prova. E, no fim, ficou doente, ele teve uma doença que ele não conseguia escrever direito, ele teve uma doença, uma inflamação no cérebro por um período e tal. Disse, pô, Sérgio, eu tenho um prazo para cumprir e eu não vou conseguir cumprir sozinho, você não quer escrever comigo? Eu falei, claro que quero, mas imagina que não. E daí, no fim, eu acabei escrevendo junto com ele esse volume dos comentários ao Código de Processo Civil, a parte de prova. Que depois virou a base para todo aquele livro que você também escreveu com ele, que é um marco teórico importante só sobre prova também. Exatamente. Né? Aí depois a gente tirou esse e virou o livro prova. E aí continuou, porque depois do prova, daí veio o curso por causa desse livro de prova, e assim a gente foi escrevendo juntos. Então, no fim das contas, em grande medida, foi o fato de eu estar no doutorado que permitiu que eu fosse convidado pelo Marinoni para começar a escrever com ele, e que depois levou a gente a escrever uma série de trabalhos juntos. Né? Sim, que legal. E aí e nessa época ainda você tinha quando você podia aproveitar os créditos do mestrado, mas daí também encurtava teu prazo para entregar a tese, né? Ou seja, você fazia o mestrado e o doutorado muito mais rápido. Né? Isso aí. Tanto que meu doutorado daí eu defendi 2 anos depois, quando eu entrei. Então daí era bem isso, fazendo as matérias e tinha que defender rapidamente. Né? Você acabava fazendo doutorado em 4 anos, só que você aproveitava aqueles 2 que você tinha já usado. Isso aí. Né? Então, e no fim, também isso foi bom, porque daí, como eu já tinha o doutorado, daí logo depois já abri mais um concurso para professor substituto, eu fiquei. Aí também, nesse mesmo período, o professor Vitor Marins, que era professor da faculdade de Curitiba, das faculdades Curitiba, né, da Faculdade de Direito de Curitiba, resolveu se aposentar, não quis mais dar aula. E daí a professora Graciela Marins assumiu a cadeira dele e ficou uma cadeira vaga, que era a cadeira dela.
que era de processo civil, acho que era de processo civil 2, se eu não me engano. E aí, ela me convidou para assumir essa cadeira na Curitiba. E eu comecei a dar aula na Curitiba também. Foi a primeira contrato meu efetivo de professor, né? Foi na Faculdade de Direito de Curitiba. Ah, que legal. E como é que é essa experiência, Sérgio? Porque hoje é muito diferente, eu acho, assim. Mas na época a gente não tinha muito essa diferença, porque era muito assim, né? A gente tinha, nessa época, em Curitiba, 3, 4 faculdades de Direito. Então, na verdade, você não tinha hoje a quantidade gigantesca que a gente tem de cursos de Direito. Então, era muito comum, né, que os professores, que a gente tivesse menos professores dando aula de cada matéria, né? Uhum. Então, você acabava circulando menos também, né? Você acabava... esse cara era o professor dessa faculdade, né? O cara que dava aula na Curitiba não dava aula na PUC, e vice-versa. Às vezes dava aula numa das particulares e na Federal, etc., mas não era muito assim, né? Era muito comum isso, até porque eram 3 faculdades que nós tínhamos, era a Curitiba, a PUC e a Federal. As outras não existiam ainda. Depois que a Tuiuti veio, depois que a Tuiuti apareceu e tal. E havia uma rixa muito grande entre as faculdades. Né? Sim. Sempre houve, desde a época que eu estava na faculdade, era assim. Então, tinha muito isso. Você é professor da Curitiba, então você não vai nem dar palestra na PUC. Então, você é na PUC, não vai dar palestra na Curitiba. Legal. E isso era Sabia. muito... não, os caras... Não é que se odiavam, mas é que também os centros acadêmicos, né, não se davam bem, e tinha muito essas coisas. Eu tenho aula com esses caras, então você não tem aula com esses caras, e não pode ter aula com esses caras. Os únicos que tinham um trânsito um pouco maior eram os professores da Federal, acho que também porque eram os professores que, no fim das contas, formavam os outros professores. Assim, né? Então, a gente fazia mestrado com os caras lá da Federal, então a gente convidava o cara para ir lá. O Marinoni mesmo tinha sido antes professor da Curitiba. Então, ele tinha um trânsito muito bom lá. A irmã dele também foi professora. A irmã dele foi professora lá, tudo. Mas tinha, de fato, um grande problema. Assim, não era uma coisa como hoje. Todo mundo se dá bem, as coisas funcionam do jeito mais ou menos tranquilo. Né? Lá era uma coisa meio segmentada mesmo. Você tem tal tipo de professor, e os professores de tal faculdade têm tais características, ou do outro tem tal característica. Né? E eu acho que, de certa forma, havia só uma convergência que eram os professores da Federal, a quem a gente sempre recorria, porque, no fim das contas, eram os nossos professores também. Né? Sim. E como é que era nessa época? Porque isso eu acho que é importante depois para entender um pouco de como você chega no teu processo de escrita também, né? Como é que era nessa época a questão de produção acadêmica dentro da faculdade? Porque a gente imagina, isso era muito, e isso ainda acontece um pouco hoje, mas eu acho que como a gente tem uma pulverização maior de professores, uma pluralidade maior também, a gente acaba tendo uma pluralidade de identidades também maior, né? Mas eu me lembro muito daquela época, era muito marcado, assim, tal faculdade tem uma perspectiva X sobre o processo, ou uma perspectiva X sobre o direito civil e etc. E tinha isso? Tinha. Hoje a gente vê, hoje você olha e diz, a gente conversou muito também já sobre isso, hoje você sabe que você acabou comentando aqui, quer dizer, o professor Marinoni levou o professor Ovidio para dar aula sobre o jurisdição e execução na tradição romano-canônica, que é um livro baita clássico do professor Ovidio, quando ele estava escrevendo. Então, havia um pouco dessa identidade de escola do que era estudado naquela época no Rio Grande do Sul com aquilo que começava a se estudar dentro da Universidade Federal do Paraná. E hoje eu acho que existe um legado disso, assim, muito marcado, né? Mas, e naquela época, já dava para perceber isso, sim? Sim. O que você via com facilidade ali, por exemplo, no programa de mestrado, era isso. O professor Marinoni estava tentando começar uma nova forma de trabalhar o programa de mestrado, com esse tipo de vínculo. Um vínculo feito com professores externos, professores de outras faculdades de fora do Brasil, por exemplo. Esse vínculo com a Federal do Rio Grande do Sul, que surgiu muito por iniciativa do professor Marinoni, né? Então, trazendo o professor Ovidio para cá. Ele, professor Marinoni, tinha também um vínculo muito forte com o pessoal da PUC de São Paulo, com o pessoal de São Paulo, de modo geral. Né? A professora Tereza Alvim, depois de um tempo, veio morar aqui, ele era um amigo dela. Então, também havia um trânsito ali que foi se colocando. Então, o professor Marinoni talvez tenha sido o primeiro a tentar construir com mais frequência esse tipo de ponte
com outros professores. Porque antes disso, a gente tinha ali um período mais anterior, em que, por exemplo, tinha o professor Egas. Eu não fui da época do professor Egas, quando eu entrei na faculdade, o professor Egas já estava aposentado, mas houve um outro período em que os professores mais ou menos ficavam cada um no seu nicho, né? Então, os nossos professores da Federal, por exemplo, trabalhavam com os nossos professores da Federal, eventualmente com alguma referência. Ah, minha referência é o professor tal, de São Paulo, é o professor tal do Rio Grande do Sul, é o Pontes de Miranda, enfim, mas não havia um trânsito entre muitos desses professores. O professor Marinoni talvez tenha sido o primeiro que quebrou isso e disse, não, nós vamos abrir esse programa e vamos começar a trabalhar com outras faculdades, trazer o pessoal de lá para cá, ir para lá também. E eu acho que isso gerou uma certa, primeiro, uma mistura de orientações diferentes, né? Então, o professor Ovidio, por exemplo, trouxe essa visão mais filosófica, mais sociológica do processo, histórica. O pessoal de São Paulo, uma visão mais técnica, não sei o quê, né? Então, cada um traz um aporte, isso constrói muito em volta do professor Marinoni essa ideia de uma perspectiva realmente paranaense de processo, né? Que olha para o sul, que olha para o norte, que olha para o centro, que olha para cá, que olha para lá, e consegue ter um tanto de um diálogo com a filosofia, com a sociologia, com a história, com essas análises mais técnicas, dogmáticas, e acho que essa é uma característica muito própria do processo civil daqui, né, do processo civil brasileiro, dessa nossa escola paranaense, né? Era talvez já alguma coisa assim antes, mas isso, na minha opinião, ficou muito evidente a partir da força do professor Marinoni na faculdade. Não, que legal. Eu acho que é isso mesmo, assim, né? E dentro desse processo, Sérgio, inserido nisso desde o começo, você falou, né? Você só foi para o processo civil por causa do professor Marinoni. Então, é natural que haja aí uma identificação com uma forma de pensar específica sobre o processo, que a gente sabe que é muito marcada aí, né, no professor Marinoni, né? Tentando pensar aqui nas datas que você contou, o professor Marinoni também estava começando, assim, a todo vapor a produção acadêmica dele e tal, então eu acho que isso, não tenha dúvida, acaba virando um farol, assim. Mas e como é que foi e como é que acontece hoje ainda o teu processo de seleção do que você vai escrever dentro dessa construção, assim, né? Puxa, eu vou escrever sobre isso. Como é que isso acontece para você no dia a dia? Assim? Sabe que isso também foi uma coisa muito gozada na minha vida acadêmica, particularmente, porque, normalmente, as coisas que eu acabei tendo mais atenção para escrever foram coisas que me surgiram em razão da minha própria vivência. Meu tema de mestrado, que foi do Terno e Vitória da Vida Privada, foi um tema que surgiu por conta de um problema do meu pai. Meu pai, juiz, teve um problema quanto juiz, e enfim, teve um problema sério com um ex-governador do estado. Esse ex-governador ameaçou meu pai, e tal, e isso gerou um trauma lá na nossa família. Mas depois, por causa disso, meu pai acabou propondo contra esse sujeito uma ação de indenização de dano moral. E eu acompanhava aquela tramitação da ação e falava, poxa, meu pai hoje sofre tanto com a ação de indenização como sofria antes com a violação ao direito dele. Não é possível que essa seja a forma de resolver esse tipo de lidar com esse tipo de problema. Tem que haver outro tipo de mecanismo. E aí eu fui estudar o assunto, e aí o professor Marinoni também estava estudando o assunto, e a gente acabou convergindo na análise da tutela e vitória como uma outra técnica para esse fim, né? Depois, eu, na minha profissão do Ministério Público, fui atuar com tutela coletiva. Essa foi uma área que abriu para mim um espaço muito grande e começou a me incentivar a estudar a tutela coletiva, daí porque a razão do meu tema de doutorado acabou sendo esse também, né, a tutela coletiva, porque eu atuava com proteção do meio ambiente, e no meio ambiente eu via também a inutilidade de uma ação de reparação de dano material ou moral contra o meio ambiente. Achei, esse mecanismo é um mecanismo que pode ser bem mais útil. Os temas da prova acabaram surgindo por conta daquilo que eu contei, quer dizer, o professor Marinoni me convidou e eu fui estudar esse assunto, e é um assunto que eu acabei me dedicando muito, nesse período, sobretudo, para trabalhar. E isso tudo acabou levando a outros estudos, que, de certa forma, têm uma ligação com isso, né? Quando depois eu fui convidado, também foi o professor Marinoni, que em 2009, e disse, Sérgio, agora você tem que fazer um estudo fora do Brasil, você tem que sair daqui. Né? Esse negócio de ficar aqui só não dá mais nada. Você vai ter que ir buscar uns caras aí que entendam desse assunto. Tem um fulano que está estudando umas coisas legais lá na Itália. Eu conheci ele. Você não quer que eu faça um contato com o cara?
quero, né? Eu estava trabalhando na procuradoria, quero sim. De repente, ele me falei com o sujeito, ele disse que vai ter o maior prazer de te receber lá, o professor Remo Capone. Puta, agora que eu vou lá, eu vou ter que ver o que esse cara escreveu na vida, né? Aí comecei a pesquisar sobre as coisas que o professor Remo tinha escrito e achei o tema da proporcionalidade, um tema que, para mim, é um tema muito legal, embora ainda pouco explorado no Brasil. Falei, pô, isso aqui é um troço que dá, para mim, uma base bacana para tentar redefinir o conceito de direito individual homogêneo, também com o que eu tratava lá na procuradoria. E foi o que eu fiz, eu fui estudar com ele e depois saiu o livro sobre a tutela coletiva. E, por fim, eu acho que o outro grande tema que eu acabei desenvolvendo, que é o da tutela estrutural, também surgiu de uma palestra que eu fui dar em Santa Catarina sobre o processo coletivo. Eu tinha escrito esse livro sobre tutela dos direitos individuais homogêneos, estava lá trabalhando sobre tutela coletiva e fui dar uma palestra sobre o processo coletivo para os servidores da Procuradoria da República de Santa Catarina. No final da aula, uma moça vem e diz, pô, queria saber a tua opinião, porque aqui em Criciúma tem um procurador que está fazendo umas coisas diferentes e tal. Cara, que coisa legal isso que ele está fazendo. A famosa CP do Carvão. A famosa CP do Carvão. Depois eu até escrevi um artigo sobre isso. Vou estudar esse assunto também. E aí fui estudar e disse, pô, tem uma base fenomenal para tratar disso aqui. E aí comecei a escrever, comecei a pensar e a estruturar essas ideias. Aí saiu esse tema da tutela estrutural, que hoje em dia talvez seja um dos temas que mais tenha tido impacto social, né, dentro daquilo que eu pesquisei. E que tem tudo a ver com o teu tema de doutorado, né? Porque, na verdade, quando você pensa nisso, você está falando lá de perfis inibitórios da tutela coletiva, e o processo estrutural, o processo coletivo estrutural, a tutela estrutural, que os nós dá o nome que a gente queira dar para isso, na verdade é uma derivação, né? Eu diria assim, é uma espécie de spin-off quase daqueles estudos iniciais que chegam à conclusão de que, bom, em primeiro lugar, isso já estava meio marcado, o processo coletivo individual não tem as técnicas necessárias para resolver os problemas de litígios mais complexos, de estruturas litigiosas mais complexas, mas também a tutela coletiva como desenhada hoje no Brasil, embora dá para dizer ainda que tem algumas perspectivas bem avançadas, ainda também não é suficiente para isso, né? E aí você acaba tendo que desenvolver esse braço, enfim, é muito legal, né? E eu acho que, no fundo, é isso. E a gente para e pensa, né, Sérgio, no fundo, talvez, não sei se você já fez essa reflexão, provavelmente sim, mas talvez aquela sementinha do direito constitucional ainda tá por aí, né? Com certeza, o direito público, para mim, ainda é muito presente, tanto pela minha atuação profissional também, mas porque eu tive ótimos professores na área do direito público, e isso me influenciou diretamente em muitas das coisas que eu acabo estudando. Isso, e eu acho que uma outra coisa que é muito marcante na nossa escola, também é a tua escola, né, que é essa preocupação de que a gente vai escrever sobre alguma coisa que possa realmente melhorar o processo para que as pessoas possam ter um processo mais adequado para a tutela dos seus direitos, né? Essa preocupação, que sempre foi uma preocupação do professor Marinoni, do professor Alcides, tua e tantos outros que estudaram na faculdade, eu acho que também sempre foi uma coisa que me imbuiu dessa visão, dessa perspectiva, né? Eu não gosto de estudar outros tipos de tema que, na minha opinião, são temas mais burocráticos. Eu acho que esses temas mais gerais são temas que podem ter um impacto mais significativo. Por isso que acaba sendo por aí que eu e isso está marcado, né, desde as novas linhas, ou do professor Marinoni, depois do próprio Teoria Geral do Processo dele, né, eu acho que é uma coisa que veio meio, e que acabou carimbada depois no próprio Código do Processo Civil, no artigo 1º, né, que eu acho que diz o óbvio, né, quando eu comentava com os meus amigos constitucionalistas, olha, eles viram só a novidade do Código, ele diz que o Código tem que ser lido, pensado, estruturado à luz da Constituição. Ainda bem, né, imagina se fosse o contrário, não esqueça a Constituição. Então, acho que isso esse ponto, né? E aí você volta um pouco para que serve o processo civil e volta esse problema da proporcionalidade com o professor Remo também, né? Muito, muito legal, muito importante. Eu queria te fazer uma pergunta que eu não te fiz. Um pouco disso tudo que a gente já conversou mais assim, coisas que a gente vai pegando, mas eu não te perguntei ainda como é que foi a questão da tese para professor titular lá na faculdade. Que aí é outra coisa diferente e tal, né? Então, aí também, né?
Na nossa faculdade, agora esse é o regime das universidades públicas, né? Em princípio, você pode chegar a ser titular sem apresentar nenhum tipo de tese. Sim. Né? Você pode, pela idade, você vai chegando lá e, em princípio, chegando um determinado momento, você pode se habilitar a pedir, a se candidatar para virar professor titular, muitas vezes é o que acontece. Mas eu sempre tive na minha cabeça muito essa crítica dos professores antigos. Sim. Né? Então, qual foi a tese de titular, na época de catedrático, do professor Egas? Qual foi a tese de catedrático do professor não sei o quê? Qual foi a tese de titular do professor Marinoni? Eu até fui assistir a tese do professor Marinoni. E o professor Marinoni sempre também se incomodou muito com isso. Poxa, por que tiram a ideia da tese? A tese é uma contribuição importante que você faz para a sociedade. É um diálogo importante que você apresenta para a comunidade científica. Não sei por que fizeram esse tipo de coisa. É um marco de legado de uma escola, né? Aqui, a Cássia estuda desse jeito, né? E o professor Marinoni acabou saindo da faculdade e, no fim, surgiu esse momento, então, para eu tentar alcançar a condição de professor titular. Eu falei, bom, primeira coisa certa, eu vou ter que apresentar uma tese. Senão, não seria eu, né? E também não seria um discípulo do Marinoni. Sim. Se eu não apresentasse uma tese. Então, eu vou escrever uma tese. Aí eu vou escrever sobre o quê? Eu pensei, de fato, em muitos temas. Achei, poxa, isso aqui é legal, isso aqui é legal, isso aqui é legal. Mas esse tema, que no fim das contas acabou resultando na minha tese, para mim, foi um momento em que eu pensei, poxa, com isso eu consigo juntar aqui um monte de coisas que eu estou estudando hoje em dia. Né? Que é, em primeiro lugar, essa ideia da efetividade do processo como o seu escopo social, a sua finalidade de dialogar e prestar justiça de forma adequada. Essa ideia de proporcionalidade, um instrumento de gestão processual, e, portanto, que trabalha dentro de um ambiente em que o processo é visto como um serviço público mesmo, né, que é a visão do professor Remo Capone. Havia e sempre houve para mim muita dificuldade em entender alguns conceitos que nós temos por basicamente sedimentados no campo do pedido, da análise da demanda. Né? Para começar, a própria ideia do pedido imediato, essas coisas de pedido declaratório, condenatório, constitutivo, para mim essas coisas sempre foram difíceis de entender. Eu até tinha escrito há um tempo atrás um artigo, né, falando sobre a sentença condenatória. Sentença condenatória para quê? É isso aí. Marco, criticando a ideia da sentença condenatória, que é uma inutilidade, e a gente continua botando isso nas costas do aluno. E você escreveu esse artigo muito antes da lei, os 1232, que traz, né, como se fala aí, do tal do processo sincrético, enfim, muito antes disso. Porque justamente a ideia era muito baseada naquilo que o professor Ovídio dizia. O que está fazendo essa condenação, que na ótica do Pontes de Miranda não é o único instrumento que não tem uma correspondente no plano material da ação de direito material. Então, isso me preocupava muito. E mais me preocupava aquelas coisas que a gente vê no nosso cotidiano. Você vai lá, ajuiza uma demanda, você é um baita de um advogado, bem feita. Eu, que sou um advogado mambembe, ruim, péssimo, faço uma demanda mal feita e sobra para o judiciário ter que dizer o quê? Sinto muito. Não é que você não tenha razão, é que processualmente você fez um troço tão ruim que não dá para salvar. E aí, então, a parte é prejudicada por um trabalho ruim do seu advogado, às vezes por uma incompreensão do próprio Poder Judiciário sobre os limites da prestação jurisdicional. Então, eu pensei, poxa, eu vou reestudar a ideia da demanda, recolocar esse papel da demanda dentro do processo civil. E, a partir daí, recolocar também a própria lógica das relações entre as partes dentro do processo. E, no fim, é isso que aconteceu, e essa é a tese que eu apresentei lá para a professora, para titular. Talvez uma síntese daquilo que eu estudei até hoje no campo do processo. Não, que legal, é como se fosse assim, né? Então, um mosaico da tua produção ou daquilo que você pensa como estruturação, né, do processo. Muito legal isso. E tem eu gosto de fazer duas perguntas aqui sobre isso. Eu vou fazer primeiro, eu acho que é a mais fácil, depois a mais difícil. A mais fácil tem algum tema que você está namorando, que você quer escrever e você ainda não escreveu, ou que você quer escrever com maior profundidade e você ainda não escreveu? Tem alguma coisa que você já está... Eu estou pensando em escrever sobre isso. Tem vários temas que eu estou pensando em escrever e ainda não escrevi, ou eu quero aprofundar a escrever. Um dos temas que eu quero escrever, e quero escrever assim,
talvez ainda esse ano, se eu conseguir, diz respeito a um problema que a gente começa a ver hoje em outros países, raramente aparece na doutrina processual civil brasileira, que diz respeito ao problema de alguns países chamam de privilégios no campo da prova, né? Mas que tem a ver com um certo direito de você não exibir certos tipos de informação, não propriamente naqueles casos em que você está acostumado a pensar, risco de ação penal, proteção à honra da pessoa, mas, sobretudo, em questões que envolvam grandes empresas e grandes litígios. Eu acho que o processo civil hoje tem perdido, em parte, o espaço da litigância dessas grandes empresas, porque, pelo fato de ele não poder oferecer um processo sigiloso, as empresas optam pela arbitragem, onde podem manter certos graus de sigilo. Só que o processo civil pode te oferecer outros mecanismos importantes também para a tutela desse tipo de interesse. E essas empresas, se tivessem um grau de segurança de que certos tipos de segredo industrial, segredos das relações econômicas entre elas, pudesse ser resguardado, eu teria talvez um processo que pudesse ser adequado também para a proteção dos interesses desse tipo de empresa. E esse é um tema que hoje em dia surge com frequência em certos sistemas. Na Inglaterra tem muitos estudos sobre isso, na Holanda tem alguns estudos sobre isso, na Europa, de modo geral, você começa a estudar esse tipo de tema, né? E eu acho que é um tema que a gente tem que trazer para o Brasil, porque essa é uma realidade para a qual o processo brasileiro ainda não está adequadamente preparado. E o segundo tema que eu gostaria de estudar, já faz até algum tempo que eu estou me preparando para estudar e para escrever sobre isso, diz respeito ao problema dessas relações processuais internacionais mesmo. Aquilo que também na Europa hoje se pratica muito, hoje se fala em processo comunitário, isso, transnacional, e no Brasil tem muito poucos estudos sobre isso, né? E eu queria, acho que, tratar aí de uma sistematização desse assunto. São dois temas que estão no meu horizonte, assim, meio imediato, para tentar esboçar algumas ideias nesse campo aí. Legal, e viu, você que está assistindo a gente, você ouviu aqui primeiro, tá? Você já sabe disso. Mas pode se apropriar da ideia. Não é se apropriar da ideia. Você ouviu primeiro, você já sabe o que vai sair ali na frente. A pergunta que eu acho mais difícil, e eu acho que é porque é meio escolha de Sofia essa pergunta, sabe? No bom sentido da escolha de Sofia, não é dizer o seguinte, assim, daquilo que você já escreveu, quais são as tuas produções favoritas? Entendeu? Cara, eu tenho os meus, mas eu não falo, porque senão eu induzo a resposta, às vezes, ou para um lado ou para o outro. Mas quais são aqueles que você mais gosta? E também, assim, qual é aquele ou aquela obra que você escreveu falando, esse aqui eu acho que não vai dar nada, e de repente isso aqui virou um estouro e tal? O tema que eu achei que não ia dar nada e virou estouro, sem dúvida, é do processo estrutural. O primeiro artigo que eu escrevi sobre esse assunto, em 2003, era um artigo que eu escrevi dizendo, vou contar esse caso aí da ação do carvão e de um outro caso do qual eu tinha participado como Ministério Público, mas como testemunha, que até eu te contei já esse caso lá. Sim. Eu fui arrolado como procurador da República, fui arrolado como testemunha em uma ação trabalhista coletiva, porque eu tinha mediado o fim de uma greve no Hospital de Clínicas da Federal do Paraná. Sim. E aí eles queriam, a Federal do Paraná, a HC queria que eu depusesse sobre a pindaíba que estava o HC. Por causa era aquela ACP da Funvara, dos né? Terceirizados. Que queria tirar todo mundo. Todos os terceirizados. E chegou a sair até, se não me engano, uma decisão liminar mandar todos os técnicos administrativos embora do HC do dia para a noite. Que eram 80% dos técnicos, ou seja, significava automaticamente fechar o hospital. Exatamente. Né, para quem é de fora, não conhece, o Hospital de Clínicas é o maior hospital do público do Estado, até hoje, né? E uma referência em vários pontos. Então, e a gente do Brasil inteiro aqui. Exatamente. E significava assim, e a gente sabe, claro, os médicos fazem hospital também, não tem dúvida, mas quem carrega o piano nas costas é o servidor. Exatamente. E eu lembro, isso era uma ação, acho que de 97, 98, uma coisa meio por aí. Por aí. Isso, né? E aí eu fui arrolado como testemunha, e eu fui lá na audiência, falei, tá bom, vou depor lá, né? Nunca depus uma audiência trabalhista, vou lá ver como é que é. Aí, no fim, não precisou que eu depusesse, o juiz fez um acordo com o HC e com o Ministério Público do Trabalho, que até é um acordo que eu relato nesse primeiro artigo, em que eles disseram basicamente o seguinte, olha, então vamos fazer assim,
À medida que você conseguir cargo público, você vai mandando embora os terceirizados. Foi estabelecido quase que um plano de transição. De transição. A cada 2 anos a gente vai voltar aqui e vai ver se você mandou embora uma quantidade compatível, a gente vai A gente fez uma migração, né? E foi isso que aconteceu. Acho que esse acordo ficou vigendo por uns 10 anos, pelo menos. Sim. Falei, pô, esse cara fez um troço que, no fim das Percebeu. contas, talvez seja ilegal, que deixou trabalhando caras que eram terceirizados, que não podiam, mas talvez tenha dado a melhor solução possível para esse problema. Então, fiquei com aquele caso na cabeça, fiquei com esse caso da CP do Carvão na cabeça, depois escrevi um texto sobre esse troço aí. E escrevi, e no fim das contas, esse assunto depois virou, acho que hoje um assunto do momento, né? E para grande parte da doutrina processual brasileira. Então, Eu acho que a gente teve também duas coisas que aconteceram no Brasil e, obviamente, tragédias, isso, né, não tem o que fazer, mas que colocaram luz sobre o problema da efetividade das técnicas do próprio processo coletivo hoje. O que adianta um dano moral coletivo de R$1 bilhão, se na hora que eu precisei do dinheiro disponível para fazer o primeiro tratamento de recuperação ambiental ou de recuperação das próprias pessoas, etc., eu não tinha esse dinheiro disponível. Então, isso aí não adianta nada. E talvez até, se eu puder agir desde já, com segurança, etc., com construção dialógica até em alguns casos, sem deixar de lado a mão forte do Estado quando precisa, talvez saia até mais barato do que R$1 bilhão. Provavelmente vai sair. Com certeza vai ser mais efetivo, né? Eu acho que as tragédias de Mariana e Brumadinho deixaram isso muito, muito à luz. Então, talvez, né? Talvez, infelizmente, as coisas às vezes no Brasil acontecem assim mesmo, e infelizmente isso ajudou a colocar em discussão o tema, né? Mas, no fim, eu acho que as grandes tragédias, ou esses grandes temas, põem em desafio a teoria tradicional. Para mostrar, olha, a teoria tradicional não resolve isso. A vida não é assim. A vida não é assim. A vida é mais rica do que isso que você aprendeu no teu livro. Tem uma outra solução para esse problema. A vida é mais rica do que a cor da caneta para assinar. É isso, né? E, no fim, acho que a beleza da nossa profissão e do nosso estudo do processo civil é esse. É essa ideia de, olha, eu estou sendo desafiado a tentar mostrar que tem um outro caminho. E que o caminho que eu aprendi lá atrás servia para aquele tipo de conflito, para esse tipo de conflito não serve mais. Continua servindo, está tudo bem. Exatamente. Ela continua aí, tem seu papel, tem sua relevância, mas a gente tem que pensar em outras coisas, porque o mundo vai mudando e a realidade do próprio judiciário vai mudando. Né? Então, o judiciário de hoje, com o processo eletrônico, com justiça 4.0, com mais não sei o que lá, não é a mesma, eu sempre digo isso, né, que pensava o Carnelucci lá atrás, que pensava que eu vendo no começo do século passado. Não é possível que a gente continue preso àquelas visões que foram pensadas para uma determinada realidade. Então, o processo, eu acho que é muito legal, porque é uma disciplina muito viva. Né? Olha, você tem que enfrentar o problema que está aqui, e não pegar a teoria de lá de trás e botar para cá. Você tem que dar um jeito nesse negócio aí para fazer as coisas funcionarem. Então, eu acho, e se você for ver, no fim das contas, toda essa movimentação em prol da ideia do processo estrutural agitou o processo como um todo. Depois que se começou a construir sobre o processo estrutural, se começou a repensar a ideia de representação, de participação no processo, de coisa julgada, de efetivação das decisões judiciais, enfim, de um monte de coisas que até então estavam meio estagnadas. Mas foram essas luzes trazidas para esse tipo de tema que fizeram com que os professores começassem a dizer, poxa, é mesmo, a gente tem que pensar um monte de coisas diferentes, porque isso aqui tem que funcionar de um outro jeito. Né? Então, isso que você colocou, eu acho, é muito verdadeiro. E talvez por isso, esse tema seja talvez um tema que, primeiro, hoje mais me agrada, porque ele tem trazido uma perspectiva nova para o direito processual, e porque ele realmente tem oferecido respostas que têm sido úteis na nossa vida concreta. Por outro lado, eu acho que um dos temas que eu me sinto frustrado, porque nunca tomou, não teve a atenção que eu achava que merecia ter, foi essa minha tese de pós-doutoramento, né? Esse trabalho sobre a definição dos direitos individuais homogêneos. Eu acho que a jurisprudência brasileira cada vez mais maltrata o direito individual homogêneo, reclama porque tem um volume excessivo de demandas, tem nessa técnica o mecanismo que todos os outros países usam para resolver esse volume excessivo de demandas, optou por não usar, optou praticamente por matar a tutela dos direitos individuais homogêneos, e agora aposta na técnica dos precedentes, que, a meu ver, aplica mal,
e não vai gerar a solução que se imagina que vai gerar. Eu ia te fazer exatamente essa pergunta, e você já respondeu, né? Se isso não aconteceu também por conta da tentativa de construir no Código de 2015 uma tutela de precedentes que deu errado, ou que foi construída a partir de bases conceituais erradas. E aí a gente acabou criando mais mecanismos de julgamento de casos repetidos do que propriamente uma teoria de precedentes marcada ali. Então, a gente pensou em criar um sistema de precedentes, mas acabou privilegiando técnicas de julgamento repetido, sem cuidar desse problema de saber que, na verdade, nesses casos, na imensa maioria desses casos, nós estamos tratando de direitos individuais homogêneos. Né? E a cada vez mais do que você vê, é a jurisprudência maltratando a ação coletiva para tutela de direito individual homogêneo. Então, a exigência de liquidação individual faz com que o indivíduo tenha que ir para a justiça. Bom, se eu exijo que o indivíduo vá para a justiça, obviamente eu estou fazendo com que o volume cada vez aumente mais de demandas no Poder Judiciário. Tem que ter prova individual do dano, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Bom, estou fazendo com que o indivíduo tenha que ir para a justiça. E aquilo que era para ser resolvido uma vez só por ela e depois ser resolvido fora dela, exatamente, acaba sendo resolvido várias vezes por ela, e toda vez, e eventualmente toda vez de uma forma ainda diferente. Né? Com risco à isonomia, com risco de acesso, com risco à proporcionalidade. E volta no problema da própria proporcionalidade. Então, esse, para mim, foi talvez o tema que mais me frustrou, porque eu acho que essas ideias são ideias muito legais, mas que não tiveram ainda talvez uma aceitação, ou um debate, pelo menos, na jurisprudência brasileira. Entendi. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta também, mais ou menos um pouco assim, nessa linha. Você falou bastante, eu acho que você tangenciou um pouco isso, assim, mas se você fosse dizer assim, tentar resumir em poucas palavras, assim, quais são os grandes marcos teóricos para você, assim? De tudo, não precisa ser só no processo, daquilo que te ajuda a pensar, daquilo que te ajuda a construir, assim, aonde você finca as tuas estacas, assim, entendeu? Bom, eu tenho um diálogo permanente com o professor Marinoni até hoje, e acho que, e depois com o professor Daniel Mitidiero também, né, o professor Daniel que se juntou nesse nosso grupo, e são as pessoas com quem eu mais dialogo em relação ao direito processual de modo geral. Eu acho que o professor Ovídio, para mim, sempre foi uma grande referência. Talvez hoje os textos dele possam ser compreendidos como textos defasados, mas a preocupação que ele tinha não é defasada. Essa preocupação de que o processo deve se voltar ao foro, a resolver o problema da realidade, a dar uma resposta para as pessoas e tal, essas preocupações, a meu ver, sempre foram muito importantes. E também, eu acho, uma pessoa que sempre me marcou muito no meu estudo foi o professor Egas. Apesar de eu não ter tido aula na faculdade com o professor Egas, eu tive um convívio com o professor Egas, que para mim foi muito importante, porque aprendi muita coisa, para mim, muito importante com ele. Por exemplo, de você nunca acreditar que você inventou a roda. Isso é uma coisa que ele me disse. Primeira vez que eu levei o livro do meu mestrado para ele, no escritório dele aqui em Curitiba, uma semana depois ele me chama. Ele disse, Sérgio, a primeira coisa que eu falei para ele, professor, eu acho que já tem muita coisa aqui que eu deveria ter mudado, que eu não escreveria do mesmo jeito. Então, assim, eu só te chamei aqui porque eu acho que você acha isso mesmo. Porque se eu achasse que você acha que o livro está completo e perfeito, eu já não te chamava porque você é completo para conversar comigo. Então, começa desse jeito. Isso é uma coisa que é legal, porque mostra a necessidade de uma humildade, né? De que você diga, pô, realmente o que eu escrevi pode até ser uma coisa maravilhosa, mas nunca é o suficiente. E nunca está bom, adequado. Né? Essa foi a primeira lição que ele me deu. Mas a segunda foi essa de dizer, sabe, Sérgio, essas coisas que às vezes a gente acha que a gente escreveu em primeiro lugar e tal, tem que tomar cuidado. Porque às vezes tem coisas que já estavam lá nas ordenações do reino, não sei o quê. E isso me despertou para a necessidade de você sempre estar atento a ver se às vezes a história nossa do direito e do processo em particular não é uma história circular. Aquilo que você está fazendo hoje aqui não é mais ou menos o que já se fez há talvez 100 anos, 200 anos antes. Então, a dar uma olhadinha para ver, será que isso aqui já não estava em algum canto antes? Será que alguém já não tinha desenvolvido isso? E qual foi o problema que deu quando se desenvolveu isso lá atrás? Né? Essa é uma outra coisa que eu acho que também é muito importante. E a terceira coisa que ele me ensinou também é, Sérgio, nunca fique
preso, ele dizia, na tua igrejinha, nas pessoas que circulam você. Procure sempre olhar para fora, porque existem muitas outras pessoas que pesquisam. E, às vezes, a gente não enxerga o que essas pessoas pesquisam, porque a gente não sai daquele ambiente nosso. Então, essa foi uma coisa que também sempre me interessou. E aí eu não posso dizer, não é propriamente um único marco, mas é o fato de eu achar importante sempre olhar para fora. O que estão pesquisando na França? O que estão estudando não sei aonde? O que estão olhando não sei o quê? Porque, poxa, esse problema que esses caras têm lá é um problema que eu tenho aqui também, que a gente tem aqui também. Qual foi a resposta que eles deram lá? Ah, essa resposta para nós não serve. Outra, quem sabe, sirva. E aí você começa a perceber que há muitas coisas que podem dialogar com o que você está pesquisando, que vêm de outros lugares, né? Então, talvez essas tenham sido, assim, as linhas principais da minha formação, né? Essa preocupação com a efetividade do processo, com o processo voltado para a realidade, coisa do Marinoni, do Daniel, do Ovídio, né? E essa instigância que o professor Egas sempre trazia para a gente. Legal, é como se fossem assim, fosse a lembrança de que devem existir tantos marcos quantos sejam aqueles que devem existir, né? Mais ou menos assim, né? Quer dizer, sempre tem uma coisinha a mais para ler, sempre tem uma coisinha a mais para estudar. Isso é bem legal. E sempre desconfiar daquilo que você acha que sabe. Eu também me lembro, uma vez eu fui conversar com o professor Egas, mestrando, porra, achando o máximo, jeito do direito. Falei, pô, professor, que veja que absurdo, o TJ do Paraná aqui baixou uma resolução aumentando os prazos processuais em 2 dias para o interior. Na época, né, só para fiscalizar. É verdade, tinha isso. A gente tinha as intimações em diário oficial físico. Era um jornal, né, que era publicado, e as pessoas daí recebiam intimação pelo jornal e o prazo contava dali. Olha que barbaridade. Eles não sabem que a lei federal, que pode dialogar, que pode legislar sobre o processo, eles querem mudar a regra do Código de Processo Civil. Bando de burro. Aí o professor Egas me falou assim, sabe, Sérgio, fui eu que sugeri pelo seguinte, porque o diário oficial demora para chegar no chefe do bando de burro era eu. Exatamente, porque demora para chegar no interior e não adianta você dizer que para o advogado do interior o prazo é de 15 dias da data da publicação, porque até chegar lá, às vezes, dá 10 dias. Então, eu falei, crie essa regra aí, que pelo menos gera uma certa isonomia. E fez todo sentido. Falei, puta, burro sou eu, que não pensei nisso antes. Então, sempre a gente tem que desconfiar das nossas certezas, né? Porque geralmente elas estão erradas. Que legal. Sérgio, só para a gente terminar aí também, eu gosto de fazer essa provocação. Assim, né? Hoje olha para trás, você vê tudo que você produziu, tudo que você escreveu, as coisas que foram acontecendo e tal. Se eu fizer essa pergunta também para o Daniel, vou fazer isso para todo mundo que vier participar depois. Então, o próximo que vier ou a próxima que vier já sabe que essa pergunta vai aparecer. Eu acho que é legal. Se o Sérgio de hoje encontrasse o Sérgio que entrou na faculdade, ou encontrasse o Sérgio que estava lá, estou pensando se eu vou cortar lagartixa ou não, o que o Sérgio de hoje diria para o Sérgio que começou lá atrás? Assim, uma coisa que você acha importante que o Sérgio lá de trás deveria saber? Cara, eu acho que assim, o que eu diria para mim é o que eu digo para os meus alunos. É importante que você estude, e é importante que você estude para além do que aquilo que o teu professor pode oferecer. Porque os professores, nós, de maneira geral, né, a gente tem uma visão já meio formada sobre as coisas. Sim. Mas essa visão não necessariamente é a melhor visão. E talvez ela não sirva para o aluno de hoje, talvez não vá servir para o aluno de amanhã também. A gente vai ficando obsoleto também, né, isso é normal. E muitas vezes a gente tem uma visão parcial das coisas. A minha profissão me leva a pensar de um jeito, a tua te leva a pensar de outro, a tua experiência te leva a pensar coisas que são diferentes daquilo que eu tenho a condição de pensar, etc. E acho que isso é muito importante para a formação do aluno de hoje, que ele comece a perceber, e isso é cada vez mais difícil, porque para o aluno de hoje essas informações são muito fáceis de serem acessadas, e ao mesmo tempo ele toma essas informações quase como verdades, a partir da primeira fonte de informação que ele recebe, né, que ele faça o contrário, que ele seja um questionador. Tudo que ele puder receber e puder questionar, eu acho que é importante que ele faça isso.
Isso melhora a formação dele, de aluno. Acho melhoraria a minha formação. Se eu pudesse hoje voltar atrás e dissesse para mim, a primeira coisa que eu diria para mim mesmo é, cara, vai estudar mais coisas, vai estudar coisas diferentes. Vá ler filosofia, vá ler sociologia, vá ler história, vá ler outros caras de processo, vai estudar, sei lá, eu não sei, o direito do chinês, japonês, do coreano, não sei de onde, porque essas coisas que você adquire, né, são coisas que te abrem a cabeça para depois você pensar aquilo que você acha que pode ser útil para a tua vida cotidiana. Então, eu acho que, assim, o que eu poderia dizer para mim eu acho que eu fiz escolhas legais, mas se eu pudesse voltar atrás, talvez essa fosse uma preocupação que eu daria para mim mesmo, né? Tente abrir mais ainda os teus horizontes, porque quanto mais você abrir esses teus horizontes, mais coisas diferentes você vai percebendo ao longo da tua vivência. E acho que hoje está ainda mais acessível. Eu não ia dizer mais fácil, mas mais fácil não. Talvez mais fácil não é a palavra, mas mais acessível, porque a informação está mais fluida. Sem dúvida. A gente tem menos barreira, né? A gente era da época que tudo que você lia, você tinha que comprar no livro, né? Você tinha que, né, para fazer recurso especial extraordinário, você tinha que ir lá no tribunal, pegar o acórdão, pegar a cópia, ou ter toda aquela coleção da RT, né, da revista dos tribunais com a jurisprudência. Hoje está tudo para você clique, ler, né? a legislação do outro país não existia. Você tinha que ter um código impresso. E você tinha que ter o código impresso e saber ler naquela época. Hoje você pega a lei, joga, ela traduz para você. Então, acho que essa informação ainda é mais importante. Eu acho que com a informação mais acessível, essa questão fica mais à mão, mas ao mesmo tempo traz uma responsabilidade maior também, né? Acho isso, sejam críticos, né? Acho que tem que ser crítico, tem que ser sério naquilo que faz. Porque eu acho que é isso que faz a diferença para depois, mais para frente das pessoas. Legal. Galera, eu acho que era isso, Sérgio. Obrigadão. Muito legal. Eu gostei muito, mais uma vez, do episódio. Espero que a galera aí tenha gostado, né? Só falta contar uma história depois, mas essa fica para um outro episódio. Né, várias, né? Mas aí a gente faz um outro, assim, né? Fechado. Ou faz ou divulga depois quando já está o programa para a família. Galera, obrigado aí pela audiência de vocês. Valeu, tamo junto. Obrigado mais uma vez. Obrigado,